A paz do Senhor, amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso discipulado, que é a formação de discípulos para o serviço ao reino de Deus. O discipulado é uma ordem dada por Jesus, A nossa missão é formar discípulos, de Cristo, assim como Ele formou os 12, Nossa missão é dar continuidade a essa formação para o serviço ao reino de Deus. Então hoje será a aula 5 e nós estaremos falando sobre oração e perdão. Na aula 4 que nós falamos sobre o pecado, eu falei sobre a necessidade de nós estarmos alimentando através da palavra de Deus o nosso espírito para que nós possamos ter condições de dizer não ao pecado, que é o vírus letal que está dentro de nós. Eu falei que além da Bíblia Sagrada existem outras ferramentas e que nos fortalece, nos edifica e nos dá condições para dizer não ao pecado, que é esse vírus letal que está dentro da gente. E outra ferramenta poderosa é a oração e o perdão. São duas ferramentas que nós vamos aprender agora, poderosas para fortalecer o nosso espírito e termos condições de dizer não ao pecado, que é o vírus letal. Vamos abrir a Bíblia Sagrada lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 6. Estaremos lendo do versículo 5 ao versículo 15. Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. Eu gosto sempre de lembrar, se você ainda não leu a Bíblia toda, se você quer se familiarizar com a Bíblia Sagrada, você vai sempre no índice da Bíblia e começa todos os dias, pelo menos 3 vezes no dia, antes de ler a Bíblia, dá uma lida no todo o índice para você se familiarizar quais são os livros que compõem o Antigo Testamento e quais são os livros que compõem o Novo Testamento. E dessa forma, quando pedir para abrir, seja qualquer livro da Bíblia Sagrada, pelo menos vai ter a primeira noção, Antigo Testamento, Novo Testamento, é neotestamentário, Então, já para não ficar perdido, Então, já deu tempo aí, Mateus capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, discípulo, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está em oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, pois vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós do pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então aqui na aula 4, na aula 5, o tópico oração, ele envolve, ele puxa
automaticamente o tema perdão. Então, primeiro falando sobre oração. A oração do Pai Nosso é a oração modelo. Existem algumas traduções, né, que bota o tópico lá antes da oração do Pai Nosso, bota assim, oração modelo. Porque é um modelo a ser seguido. Não significa que nós devemos ficar repetindo esta oração, né, todas as vezes que nós formos orar. O que significa orar? O que é orar? Em primeiro lugar, orar é falar com Deus, é conversar com Deus. Imagine você tem um amigo, né, muito íntimo, você costuma falar com ele constantemente. Imagine se você ficasse falando sobre o mesmo assunto o tempo inteiro. Você iria conseguir ficar falando o mesmo assunto, a mesma coisa o tempo inteiro? Claro que não. Você ia se encher, né, da pessoa e ir embora, porque a pessoa não tem assunto, só não tem o que conversar, né? Quando um não quer, dois não briga, né? Mas se não tiver assuntos também, para os dois não tiver assunto, que seja coerente com os dois para conversar também, dois também não ficam conversando. É a mesma coisa com Deus. Imagine se a gente vai conversar, se orar é conversar com Deus, imagine ficar falando a mesma coisa para Deus. Aliás, ele já sabe, tudo que vai sair, antes de sair dos nossos lábios, ele é soberano, ele já sabe aquilo que a gente vai falar. Antes do cérebro, do neurônio lá, né, criar a mensagem, né, codificar lá a mensagem, Deus já sabe de tudo. Né? Antes que uma palavra saia da nossa boca, ele já sabe. Agora imagine ficar codificando a mesma coisa. É como nós não somos marionete. É como se nós formos um boneco, né, e colocarmos ali uma gravação, Pai Nosso que está no céu, santificado. Não é, nós não somos bonecos. Nós somos seres inteligentes, criados à imagem e semelhança de Deus. Então a oração modelo, nós vamos ver aqui, por que ela é chamada assim? Ela é uma oração sim perfeita, é uma oração que deve ser seguida sim, até porque é um modelo, né? Você vai aprender lá no português, né? Sujeito e predicado, aí segue lá a oração, segue a oração modelo, para a gente poder seguir as demais, no tópico 2, tópico 3, oração 4, 5 e assim por diante. A gente vai seguir exatamente na oração modelo, é apenas um exemplo a ser seguido, porque ele está nos ensinando a orar. Porque Tiago vai dizer que muitas vezes nós oramos e não recebemos porque oramos mal, porque não sabemos o que pedir, como pedir. Mas porque não é que nós não saibamos, é porque a gente não segue, porque nós nos tornamos discípulos para seguir discípulos de Cristo, pequenos Cristo, ou seja, imitadores do Cristo, para seguir exatamente, ele nos deixou a forma exata para seguir. Então, quando um discípulo não segue a ordenança de Cristo, ele está sendo discípulo de qualquer outra pessoa, menos discípulo de Cristo. Então, o discípulo de Cristo, ele segue o ensinamento do Cristo. E no tema que nós estamos vendo aqui, oração, ele nos ensinou como orar. Porque nós vamos ver aqui que os fariseus, eles queriam aparecer. Quantas pessoas querem orar bonito, palavras bonitas? Não, aí alguns vão dizer que a palavra não chega no teto, né? Mas não é isso. É porque Deus não é marionete. Nós não somos marionetes, nós somos seres inteligentes. E a oração não é feita para o homem, a oração é feita para Deus. Se orar é conversar com Deus, né? Como é que eu vou ficar falando palavra bonita aos homens? Então eu estou dirigindo a minha oração aos homens e não a Deus. É por isso que Deus não recebe, porque eu não estou falando com Ele, eu estou falando com os homens, né? Eu estou querendo aparecer. Qual é a minha intenção? Então orar é falar com Deus. Então falar com Deus, fecha a porta do teu quarto, né? Não significa também que eu não possa orar na igreja, não é isso que ele está dizendo, né? A oração sincera é aquela que você faz para Deus. Então, se você está fazendo para Deus, né, você pode fechar a porta do seu quarto e falar diretamente com Deus. O véu foi rasgado. Também não precisa ir atrás daquele irmão, daquela irmã que ora o dia inteiro. Não é isso.
Orar é falar com Deus, o véu foi rasgado, você tem livre acesso, você é salvo, você é justificado, você é remido pelo sangue do Cordeiro. Nós somos, o véu foi rasgado e hoje nós temos livre acesso à sala do trono e podemos falar, podemos orar a Deus, podemos conversar com Deus, podemos abrir o nosso coração para Deus, é porque não tem como esconder nada dele, ele sabe até antes que uma palavra saia da nossa boca, ele tudo sabe. Então, conversar com Deus, né? E também não tem tempo, tem que ficar 1 hora, 2 horas, não, aquilo é como se estivesse conversando com alguém. Conforme for a intimidade, né? A gente tem uma intimidade com um amigo, mais tempo, às vezes, fica o dia inteiro conversando com um amigo. É a mesma coisa a Deus. Quanto maior o nível de intimidade, maior o tempo que a gente vai ter prazer de passar com Ele. Não pode ser um peso orar, né? Não pode ser mecânico orar, essa não é a forma correta. A forma correta é a forma que Jesus nos ensinou, né? É algo verdadeiro, é de coração, abrir o coração, né, para Deus e conversar com Ele como estamos conversando com o nosso verdadeiro amigo. Então, Jesus está nos ensinando para não ser como os hipócritas. Quem eram os hipócritas no primeiro século? Os hipócritas no primeiro século é como se fosse o palhaço hoje, né? Colocava ali aquele nariz de palhaço, se pintava todo, né? E se apresentava para a multidão. Esse não é o objetivo da oração, não é se apresentar, não é falar, é palavra bonita, palavra de hipocrisia, não é palavra que sai do coração, né? É de boca para fora, é tudo hipocrisia, é mentira. E certamente uma oração começa, Deus não vai receber, tá bom? Então a oração inclusive, ele vai dizer aqui no versículo 7, não useis de vãs repetições. Não adianta ficar orando 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, 100 Pai Nosso, 20 Pai Nosso. Deus não vai ouvir, isso não vai subir diante de Deus, porque nós não somos seres mecânicos, nós não somos marionetes, tá bom? Nós somos seres inteligentes e Deus recebe aquilo que sai do profundo do nosso ser, do profundo do nosso coração. A Bíblia vai dizer a oração de várias pessoas. Ele vai nos mostrar aquelas orações que foram diante de Deus, foram as orações que saem do coração. E às vezes, como a oração de Ana, quando ela ora por Samuel, né, ela nem falou, não saiu palavra nenhuma, mas na sua angústia, ela falou com Deus, no seu interior, ela derramou a sua alma, a sua angústia diante de Deus, e a sua oração foi ouvida mesmo sem proferir nenhuma palavra. Então, Deus ele já sabe aquilo que está dentro de nós, e às vezes, mesmo quando nós não falamos, sai nenhuma palavra da nossa boca, não significa que Deus não recebeu, né? Deus recebe a angústia, Deus recebe a gratidão quando sai do coração, ou seja, quando é verdadeira. Então, nós não somos seres mecanizados, né? Não somos mecânicos, não somos marionetes, nós somos seres inteligentes. Então Jesus, ele começa a partir do versículo 9 a nos dar o modelo da oração perfeita. Qual é o modelo? Já está, não vou te ensinar, já está, Jesus já nos ensinou. Eu vou te revelar aquilo que já está revelado nas Sagradas Escrituras. Ele vai dizer assim no versículo: portanto vós orareis assim. Em primeiro lugar, ou seja, a oração modelo nos ensina que toda oração que toda a conversa que nós formos fazer com o nosso Pai, nós devemos seguir aqui esse modelo. Primeiro, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que o nosso Pai está nos céus, que o nosso Pai ele é soberano. A primeira parte da nossa oração, da oração perfeita, é reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o Senhor, que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele é o Criador dos céus e da terra, né? Santificado, adorar a Deus, reconhecer que Ele é o Supremo Deus e que não há outro Deus, que você e eu não nos ajoelhamos diante de mais ninguém, que nós não elevamos a nossa oração a nenhum outro Deus, até porque não existe outro Deus senão Ele. Então, o início da nossa oração, seguindo a oração modelo do Pai Nosso, é exaltar a Deus, é santificar, reconhecer que Deus é santo, que Ele é perfeito, que Ele é bom,
no sentido da palavra grega de perfeição. Ele é perfeito, Ele é o único perfeito, Ele é o único soberano. Então devemos iniciar nossa oração adorando a Deus, glorificando a Deus, enaltecendo a santidade e o poderio do nosso Deus. Em segundo lugar, depois dessa primeira parte, a segunda parte da oração diz assim, versículo 10: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. A segunda parte da oração modelo é: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como é feito aí no céu, que seja feita aqui na terra também. Senhor, venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, antes dos meus sonhos, dos meus desejos, das minhas vontades, dos meus planejamentos, venha o teu reino sobre a minha vida, venha o teu querer sobre o meu querer, que a prioridade seja o reino na minha vida, né? Mais do que o ar que eu respiro, seja feita a tua vontade, assim como é feita nos céus, seja feita na minha vida. Está dizendo através da oração aqui, que não importa, como o apóstolo Paulo disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Está dizendo para Deus, Senhor, que por mais que eu seja um ser inteligente, que eu tenha desejos, vontades, sonhos, projetos, planejamentos, mas que antes de tudo isso, seja feita a tua soberania, a tua soberana vontade sobre a minha vida. O que tu queres da minha vida, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade na minha vida, seja feito o teu querer, o teu planejamento, seja feito na minha vida, seja a tua vontade sobre a minha vontade. Essa é a segunda parte da oração modelo. A terceira parte da oração modelo é: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Somente na terceira parte, no terceiro momento da oração, nós passamos pelo primeiro momento, pelo segundo momento, agora o terceiro momento da oração é o momento de pedir, é o momento de interceder. Diz assim, ó: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o terceiro momento da oração é o momento de nós pedirmos, tanto para nós, ou seja, para as outras pessoas. É o momento aqui de interceder, é o momento aqui de clamar a Deus por cura, por proteção, por guarda, por salvação da nossa família. Então, o terceiro momento, somente no terceiro momento, é o momento de pedir, é o momento de interceder por alguém, pelo mundo, enfim. Então, somente no primeiro momento de oração. O quarto momento da oração, né, é nós reconhecermos, e aí já está finalizando, né? Porque no terceiro momento aqui, está pedindo para livrar da tentação, livra da tentação, porque teu reino, é o poder e a glória para sempre, né? Então, e não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal. Então, o terceiro momento aqui, pedir o Senhor para livrar da tentação, né? Livrar, nos impedir de cair em pecado, né? E ele finaliza no quarto momento e último momento da oração, ele finaliza como iniciou. Ele diz assim: porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Termina adorando, termina reconhecendo que só Ele é Deus. Senhor, Tu és todo poderoso, Teu é o reino, Teu é o poder, Tu és soberano, está no controle nos céus, na terra, em qualquer... Tu domina sobre todos os reinos, Teu é o poder, Tua é a honra e Tua é a glória. Amém. Então, observe que a oração deixada por Jesus, que é a oração modelo, nós devemos segui-la. Todas as nossas orações feitas a Cristo, né? Obviamente que existe algumas orações específicas, né? Onde nós fazemos na igreja, ora, fulano de tal, ou fulana, ora pela família. Então, quando nós pedimos uma oração específica pela família, a pessoa vai orar pela família, né? Mas essa oração, a pessoa vai orar pela oferta, vai orar especificamente pela oferta. Ore pela cura, vai orar especificamente pela cura. Mas quando nós falarmos com Deus, por isso que fala, quer fazer a oração modelo? Entra na sua casa, fecha a porta, não pode ter pressa. É o momento a sós entre eu e meu amigo,
entre eu e o soberano, entre você e o seu amigo, entre você e o soberano. Então não tem tempo, né? Então, não tem tempo específico. Pastor, quanto tempo? É você e Deus, vai depender da intimidade, vai depender da nossa intimidade com Deus. Então não é pelo muito falar, a gente não está orando muito tempo pelo muito falar, não, é pela intimidade. Então a oração modelo é essa oração que segue as 4 etapas, né? Recapitulando para finalizar, né, o tema oração aqui, que a aula 4 já vai finalizar, e vamos deixar o tema perdão no caso a aula 5, estamos na aula 5, né? Vamos deixar o tema perdão para a aula 6. Então, somente para finalizar aqui, os 4 passos da oração modelo de Cristo Jesus: adoração, exaltação a Deus, reconhecimento que só Ele é o Deus, reconhecer que Ele é soberano, reconhecer a santidade de Deus, adorar a Deus, iniciar adorando, reconhecendo. Segundo passo, que venha o reino de Deus, seja feita a vontade de Deus na nossa vida, a vontade de Deus na terra, a vontade de Deus, né, sobre o seu, venha o seu reino sobre nós, seja a vontade dele em primeiro lugar, prioridade é a vontade dele, o planejamento, o querer de Deus em primeiro lugar. E segunda parte da oração, né? A terceira parte da oração é pedir, aí vem que você pode pedir por você, pedir pelo mundo, intercessão, e fechar assim como iniciou, adorando e exaltando, glorificando a santidade, enaltecendo que Ele é o poderoso Deus, que eu me rendo somente diante de Ti, diante de mais ninguém. Então, tanto iniciar como finalizar, adorando, exaltando, glorificando o Eterno, aquele que é digno, o único digno de receber a honra, a glória e o louvor. Então essa é a oração modelo que nós devemos aplicar no cotidiano da nossa vida cristã. Durante todos os dias da nossa vida, nós devemos utilizar esta oração modelo durante todos os dias. E essa oração modelo, a oração que é a conversa sincera com Deus, é uma ferramenta poderosa contra a carne, contra o pecado, contra o inferno, porque a oração, ela nos dá intimidade com Deus, e quanto mais próximos de Deus, mais autoridade, mais ousadia, mais unção, mais revestimento do Espírito em nossa vida. Deus abençoe, e terminamos a aula 5 sobre oração. E qualquer dúvida, pode entrar em contato. Deus abençoe.